Agora 7h48. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Hoje o Clemente gravou, porque ele está em viagem, não foi possível, né, o ao vivo, mas ele fala justamente sobre esse corte aí de recursos em áreas essenciais para o desenvolvimento do país. Bom dia, Clemente. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Hoje o movimento que se desencadeia em todo o Brasil, o movimento dos professores, dos estudantes, dos pais, um movimento que tem um enfrentamento da questão dos cortes na educação, o ataque feito pelo governo Bolsonaro à educação, promovendo cortes vultuosos da ordem de 30% em toda a educação básica, nível médio, nível superior, cortes que afetarão os investimentos, o gasto com o ensino nas mais diferentes modalidades, os gastos com a educação profissional, com a educação do nível superior. Na verdade, nós estamos com um processo muito acentuado e com múltiplos reflexos desses cortes que foram implementados pela lei do teto do gasto, que limita o aumento dos gastos do governo federal ao patamar de 2018, e as quedas nas receitas têm levado a que cortes sucessivos venham ocorrendo, e no caso da educação, o teto do gasto tem imputado à educação severas restrições ao financiamento, e isso começa a aparecer em medidas como essa que o governo Bolsonaro anuncia e que esse movimento de hoje procura enfrentar de maneira a recolocar a educação como elemento central de uma nação que pensa a sua soberania, de uma nação que tem, por meio da capacidade do seu povo, de induzir uma estratégia de desenvolvimento, de conduzir uma estratégia de desenvolvimento econômico e social. E a altivez de uma nação está associada à sua capacidade cultural de justamente poder construir no imaginário da sociedade aquilo que a sociedade quer como desenvolvimento econômico, qual a sua atividade produtiva, qual a complexidade e a organização do sistema produtivo, a maneira como que a riqueza vai ser gerada e vai ser distribuída. O que nós precisamos no Brasil é de um investimento em educação, investimento que expanda a capacidade na formação da sua força de trabalho, dos jovens, daqueles que vão produzir a nossa cultura, que vão desenvolver a nossa capacidade produtiva, e de encaminhar esse desenvolvimento no sentido de que a educação seja um elemento que estruture essa estratégia de desenvolvimento, pela capacidade cultural do povo, pela capacidade que a sociedade tenha de estruturar o que ela imagina que vai ser a sua vocação produtiva, a sua capacidade de produzir. Nós temos que imaginar que esse movimento que começa hoje é o movimento de uma longa jornada de lutas que teremos pela frente na educação, na saúde, na cultura, em mais diferentes áreas do desenvolvimento social, uma luta contra a morte a favor da vida, uma luta contra o obscurantismo e a favor da razão, uma luta contra o corte a favor do investimento, uma luta contra a perplexidade dessas medidas a favor da resistência, contra o horror daquilo que vem sendo aplicado como política pública a favor da utopia, contra a desigualdade a favor da igualdade, da liberdade e da justiça. É importante que a gente tenha a noção de que uma nação precisa reconquistar a capacidade de promover um projeto de desenvolvimento econômico e social com justiça, com solidariedade. E essa luta que se inicia hoje talvez é parte de uma longa trajetória de lutas para recolocarmos o país nessa trajetória de desenvolvimento. Que o sucesso dessa luta de hoje nos ilumine e nos anime a novas jornadas que coloquem o país novamente no desenvolvimento. Tá aí Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE.
Você sintoniza Rádio Brasil Atual.